O conflito havia eclodido 3 semanas antes, quando forças hostis cruzaram a linha de exclusão aérea no Atlântico Sul, violando acordos internacionais e testando a capacidade de resposta das nações signatárias. O teatro de operações estendia-se por milhares de quilômetros quadrados de oceano e território disputado. Uma zona cinzenta onde 3 blocos militares convergiam seus interesses estratégicos. A escalada foi rápida. Sanções diplomáticas transformaram-se em bloqueios navais, e os bloqueios em confrontos armados. No Centro de Operações Combinadas da Aliança, instalado em uma base fortificada no hemisfério norte, o Major-General Klaus Hendrickson observava os monitores com expressão grave. Veterano de 4 campanhas, ele havia visto muitos pilotos em ação, mas nunca algo como aquilo. Reproduza novamente a sequência do setor Delta 4, ordenou ao oficial de inteligência. A tela exibiu imagens de satélite e telemetria de radar. 4 aeronaves da Força Aérea Brasileira, caças multifuncionais F-39 Gripen NG, penetravam território hostil em formação baixa, voando a 400 metros sobre o oceano para evitar detecção prematura. A missão era considerada suicida pelos analistas. Destruir uma bateria de mísseis Terra-A S-400 posicionada em uma ilha fortificada, defendida por caças de superioridade aérea de 5ª geração e sistemas integrados de defesa em camadas. Eles estão dentro do envelope de engajamento, murmurou o coronel britânico ao lado de Hendrickson, porque ainda não foram interceptados. A resposta veio segundos depois. Os pilotos brasileiros executaram uma manobra que desafiava os protocolos convencionais. Subiram abruptamente para 15.000 pés, ativaram contramedidas eletrônicas em saturação máxima e dividiram-se em pares assimétricos. O primeiro par atraiu o fogo antiaéreo, enquanto escalava verticalmente, forçando os sistemas defensivos a priorizar alvos em ascensão rápida. O segundo par mergulhou em ataque rasante, contornando o terreno acidentado da ilha com margem de segurança inferior a 100 metros. Meu Deus! Sussurrou um analista francês. Eles estão voando dentro do cone de explosão dos próprios mísseis aliados. Os dados de telemetria confirmavam. Os brasileiros haviam sincronizado o ataque com o lançamento de mísseis de cruzeiro disparados por fragatas da coalizão, calculando o timing para que as explosões criassem cortinas de interferência eletrônica naturais. A precisão necessária era insana. Erro de 2 segundos significaria destruição certa. Hendrickson inclinou-se para a frente quando os símbolos no radar se fundiram em um caos de sinais. 3 mísseis ar-solo guiados a laser atingiram a bateria S-400 em sequência milimétrica. A instalação transformou-se em uma bola de fogo que iluminou os sensores infravermelhos por 10 segundos completos. Os 4 F-39 emergiram do lado oposto da explosão, já em trajetória evasiva, executando manobras de alta taxa G que fariam pilotos comuns perderem a consciência. Taxa de sucesso: 100%. Danos colaterais: nulos. Baixas próprias: 0. Leu o oficial de inteligência, incrédulo. Senhor, isso é a 5ª missão de alto risco que eles completam em 6 dias. O general alemão permaneceu em silêncio, processando o que testemunhara. Não era apenas a execução técnica, impecável, isso ele reconhecia. Era a mentalidade por trás das decisões táticas. Cada missão brasileira operava nos limites extremos do possível, explorando janelas de oportunidade que outros comandantes nem considerariam. Solicite os perfis psicológicos desses pilotos, ordenou finalmente, e os registros de treinamento. Quero saber o que os torna diferentes. O coronel britânico franziu o senho. Com todo respeito, general, a questão talvez seja outra. Qual? Eles são loucos ou simplesmente não sentem medo? A pergunta pairou no ar da sala de operações enquanto novas coordenadas piscavam nos monitores. Outra missão brasileira estava em andamento.
Desta vez, penetração profunda em espaço aéreo contestado, escolta de transporte tático sob fogo pesado, extração de equipe de reconhecimento cercada por forças inimigas superiores. Os 4 F-39 apareceram no radar, aproximando-se da zona vermelha em velocidade de combate. Ninguém na sala de operações ousou desviar os olhos das telas. A tensão era palpável, elétrica, e então, a apenas 300 quilômetros do objetivo, os sistemas defensivos inimigos acenderam em alarme máximo. 12 caças hostis decolaram em intercepção de emergência. Os brasileiros estavam em desvantagem numérica de 3-1. Não recuaram. O relatório confidencial chegou ao Pentágono 72 horas após a última missão. Classificação ultra secreto. Distribuição restrita a comandantes de teatro e oficiais de inteligência estratégica. O documento, compilado por analistas da OTAN, tinha 240 páginas de dados técnicos, análises táticas e avaliações psicológicas. A conclusão, na página 17, tornou-se viral entre os círculos de comando em menos de 24 horas. As operações conduzidas por elementos da Força Aérea Brasileira demonstram padrão comportamental que desafia modelos convencionais de gerenciamento de risco em combate aéreo moderno. Hipóteses sob investigação incluem: A. Treinamento especializado não documentado. B. Doutrina operacional fundamentalmente distinta. C. Perfil psicológico de seleção não convencional. Mas foi o comentário manuscrito na margem do documento, feito pelo general Hendrickson e posteriormente fotografado e compartilhado em comunicações criptografadas, que capturou a essência da perplexidade coletiva. São loucos ou não sentem medo? No Centro de Análise Tática em Langley, a doutora Sarah Chen, psicóloga militar especializada em comportamento sob estresse extremo, apresentava suas conclusões a um auditório repleto de oficiais superiores. Senhores, analisamos 300 horas de comunicações de voo, dados biométricos quando disponíveis e registros de missões dos últimos 15 anos, explicou, exibindo gráficos complexos na tela. A resposta não é loucura, também não é ausência de medo. É algo mais sofisticado. Um almirante de 3 estrelas interrompeu. Elabore. Os pilotos brasileiros demonstram elevados níveis de cortisol e adrenalina durante engajamentos, indicadores fisiológicos normais de medo. Mas as decisões permanecem racionais, calculadas, precisas. Eles sentem o medo e o processam como informação, não como impedimento. Isso é treino, observou um coronel da Força Aérea. Parcialmente, concordou Chen. Mas os programas de treinamento da FAB, embora rigorosos, não diferem fundamentalmente dos nossos em conteúdo técnico. A diferença está na filosofia operacional. Eles treinam para operar consistentemente, além do que consideramos margem de segurança aceitável. Para eles, essa margem é um ponto de partida, não um limite. Nos dias seguintes, o comentário espalhou-se como vírus pelas redes de comando. Em bases no Pacífico, pilotos americanos discutiam as táticas brasileiras durante briefings. Em centros de análise europeus, estrategistas revisavam doutrinas de engajamento. No quartel-general da força inimiga, revelado mais tarde por interceptações de sinais, comandantes ordenavam revisão completa de protocolos defensivos. O impacto psicológico era mensurável. Interceptações de comunicações inimigas mostravam hesitação crescente, protocolos de resposta mais cautelosos, realocação de recursos para setores onde os brasileiros operavam. O medo havia mudado de lado. O brigadeiro francês Marc Dubois, veterano de 3 décadas, resumiu em relatório interno: não se trata de superioridade tecnológica. Voam plataformas equivalentes às nossas. Não se trata de números. Frequentemente operam em desvantagem numérica significativa. Trata-se de vontade.
vontade de aceitar riscos que outros consideram proibitivos, vontade de executar missões que planejadores conservadores descartariam como impossíveis e, crucialmente, competência técnica para transformar essa vontade em resultados operacionais. Na base da FAB, os pilotos prosseguiam com a rotina. Briefings antes do amanhecer, manutenção meticulosa das aeronaves, revisão exaustiva de cada missão. Nas conversas interceptadas por inteligência aliada, não havia bravata ou arrogância. Apenas profissionalismo silencioso e concentração absoluta. Um capitão americano, após missão conjunta, foi questionado sobre a experiência de voar ao lado dos brasileiros. Sua resposta tornou-se lendária nos círculos de aviação militar. Não são loucos. Loucos morrem rápido em combate. Eles são calculistas supremos que escolheram operar onde outros não ousam. A diferença entre coragem e loucura: competência. O general Hendrickson, semanas depois, revisitou sua pergunta inicial. Em memorando confidencial ao Estado-Maior Conjunto, escreveu: "A questão não é se sentem medo ou são imprudentes. A questão é, desenvolveram capacidade institucional de transformar situações impossíveis em missões viáveis, através de treinamento superior, planejamento meticuloso e execução impecável. Recomendo estudo aprofundado de metodologias de instrução e seleção brasileiras para possível integração em nossas doutrinas." O conflito eventualmente cessou através de negociações, mas o comentário permaneceu, ecoando em academias militares, centros de análise estratégica, conversas entre veteranos, não como pergunta, mas como reconhecimento. Havia algo na mentalidade operacional daqueles pilotos que transcendia protocolos convencionais. Coragem não era ausência de medo. Era preparo encontrando determinação no momento crítico, transformando o impossível em missão cumprida.